O cabelo texturizado está em alta e eu sei que você quer aprender sobre isso. E foi por isso que, atendendo o seu pedido, eu trouxe essa aula sobre texturização. Mas, peraí, tá faltando alguma coisa, né? E aí, pessoal? De boa? Eu sou o Adri, barbeiro aqui em Portugal, e nessa aula de hoje eu vou te ensinar 3 formas de estar texturizando um cabelo. E vale lembrar que a terceira técnica é a mais utilizada atualmente. Antes de começar com a prática, é importante você saber que textura é o aspecto de uma superfície, que pra gente, no nosso caso, seria o cabelo. Então, sendo assim, a textura é uma sensação visual ou tocável. E agora que você já sabe o que é textura, vamos para a primeira técnica. Slicing. Essa é uma técnica de deslizar a tesoura do meio dos fios para as pontas. Na verdade, deixa eu pegar um cabelinho maior, né? Então o slice na prática seria o seguinte: importante usar a tesoura de fio navalha, porque a fio laser tem aqueles dentes serrilhados e vai puxar o cabelo. O slicing seria o seguinte: com a tesoura meio aberta, você com ela fixa vai deslizar na área, na zona aqui do cabelo que você quer texturizar. Parece que não tira nada, mas acho que vai dar pra ver aqui agora que sai uma quantidade razoável de cabelo. E esse é o slicing. E o que essa técnica causa no cabelo, Adri? Essa técnica de slicing causa uma destruturação gradual de todo o corte. Ou seja, quando eu faço essa técnica de texturizar, eu vou criar uma texturização gradual. Então, do meio dos fios para baixo, para fora, para as pontas, vai estar criando uma graduação de texturização. Ou seja, os fios vão ser rasgados do meio para o fim. Então isso vai criar uma graduação leve por cima, né, na superfície. Acho que deu para você pegar a ideia, né? E quando utilizar essa técnica, Adri? O slicing você pode estar utilizando, como eu disse, em um cabelo médio longo, fazendo dessa forma como eu demonstrei. Porém, você também pode utilizar num cabelo como um short fringe, um crop todo para frente. Talvez tenha visto algum vídeo já. O pessoal utiliza a tesoura em várias direções assim diferentes, rasgando todo o cabelo. Porém, é importante que você tenha cuidado e destreza, né? Não vai sair fazendo demais também para não tirar mais do que o necessário. Antes de ir para a segunda técnica, vamos fazer o seguinte: para o vídeo agora e vai lá conferir se o sino das notificações está ativado. Se tiver ativado, já aproveita para deixar seu like, porque, pô, irmão, tô com a garganta inflamada, mas tô aqui fazendo esse vídeo, essa aula para você. Então, em forma de agradecer, vamos fazer o seguinte: no final desse vídeo, eu ainda vou deixar um bônus para você de texturização para você estar utilizando no seu dia a dia. Demorou? Então, pausa o vídeo, vai lá e faz isso aí. Confere se está com o sino ativado e já deixa o like. Bora para a segunda técnica. Twister. Essa técnica do twister eu acho bem bacana. Vamos aqui na prática para você entender. Você vai separar algumas mechas, vai criar tensão nelas. Então, você vai mesmo pegar a mecha, vai enrolar até que estiver bem tensionado mesmo. Vou pegar aqui na frente para ficar mais visível, né? Pegou a mecha, enrolou, tensionando. Você vai pegar a tesoura e vai dar leves picotadas com a ponta da tesoura. Esse é o twister. O que vai causar esse twister? Se você analisar aqui comigo, o que vai acontecer quando a gente faz um twister? Essa técnica do twister. Deixa eu fazer mais uma vez aqui um pouquinho mais agressivo. Vou texturizar, tal. O que acontece? Quando eu enrolei esses fios, os fios de fora foram cortados, mas os de dentro, do centro, estão intactos, certo? Então, esses de fora, por estarem bem curtos, vão espetar e vai criar uma estrutura segurando o restante dessa mecha. Então, se você quer criar uns efeitos spike, vou até estar deixando alguma foto aqui na tela para você ver mais ou menos o que dá para criar com esse twister. Quer deixar um efeito spike com os fios mais para cima? Essa técnica é bastante aconselhada para você fazer isso, porque vai dar estrutura, vai conseguir manter o cabelo mais para cima e vai dar um efeito bem bacana. Quando utilizar essa técnica, Adri? Como eu disse, pode ser um crop, pode ser um short fringe, talvez uma zona aqui mais atrás, mais no topo. Você queira dar um volume, que queira dar um arrepiado, essa técnica é bastante indicada. Como eu disse, dá um efeito bem bacana. É importante só você ter cuidado para não fechar toda a tesoura, né, e tirar muito cabelo. Tem que tirar pouco mesmo, só para criar aquela certa estrutura. E lembrando também que nessa técnica do twister é importante, é aconselhado e indicado você utilizar uma tesoura fio navalha,
porque ela desliza mais fácil, então não vai prender o cabelo na hora de cortar. E agora vamos para a terceira e mais utilizada técnica. Point cutting. A teoria mesmo do point cutting seria o quê? Elevar o cabelo, de preferência que ele fique direito aqui, e a ideia é criar V, ou seja, se o cabelo está direcionando para cá, eu vou criar Vs aqui no cabelo. Porém, nem sempre você precisa dar tanta inclinação para criar um V. Às vezes você deve já ter visto muita gente utilizando ela direito, ela reta com os fios, que dessa forma vai tirar muito menos. Porém, a técnica do point cutting é para ser utilizada em V, né? A teoria fala que a técnica é utilizada em V, porque assim ela vai destruturar muito mais as pontas. Porém, não tem regra, né? Você utiliza da forma que você pretender, aí seja da forma mais inclinada ou menos inclinada, vai do seu gosto, da sua experiência mesmo. E o que essa técnica causa no cabelo, Adri? Essa técnica é bem simples de entender, né? Porque quando a gente leva o cabelo e utiliza essa técnica do point cutting, ela vai destruturar as pontas, ou seja, vai criar fissuras e vai tirar aquelas marcas de um corte. Por exemplo, se eu faço um corte reto aqui e depois eu não quero que esse corte fique tão reto assim, não quero que fique tão direito, o point cutting, seja ele tão em V ou inclinado direto, reto, ele vai criar uma estruturação e vai deixar o fio mais leve, vai deixar um caimento mais leve e vai tirar essa sensação de marcado. Vai dar um ar bem mais espojado pro corte. E quando utilizar essa técnica, Adri? Olha, essa técnica pode ser utilizada praticamente em todo tipo de cabelo, em qualquer corte, em todo tipo de corte, na verdade. Atenção que ela é mais indicada para todo tipo de cabelo liso, né? Por quê? Porque ela tem que ser utilizada de frente com os fios, né? Reto com os fios assim. Então, se for um cabelo encaracolado, um cabelo crespo, você não vai conseguir elevar o cabelo e deixar ele tão direito. Então, por isso que é indicado em cabelo liso. E como eu disse, ele vai criar uma leveza, vai criar uma conexão, porque a gente vai estar destruturando as pontas, então vão criar fissuras e assim o cabelo vai ter um encaixe melhor, vai ter um caimento melhor. Mas calma que no bônus vai ter uma dica extra e vai ficar melhor ainda. Então, bora pro bônus! Estas são 3 técnicas das várias técnicas de texturização que existem. Porém, apesar de serem técnicas bem bacanas, né, que agora você já entende o porquê e quando utilizar cada técnica, não são tão rápidas de utilizar no dia a dia, num corte comum que sustenta a barbearia. Então a dica é tesoura de desbaste, isso mesmo. Na primeira técnica, no slicing, de rasgar os fios, tesoura de desbaste não é indicada, não faça isso, porque vai puxar o cabelo e não vai dar certo. No twister, dá muito certo e por acaso eu gosto mais de utilizar a tesoura de desbaste do que a tesoura de corte, porque eu posso dar umas tesouradas mais profundas e mesmo assim vai tirar menos que a tesoura de corte, então pro twister é bastante indicado também. E no point cutting é onde eu mais gosto de utilizar, por quê? Para mim fazer o mesmo trabalho que eu faço com a tesoura de desbaste, utilizando o point cutting com a tesoura de corte eu vou ter que trabalhar muito mais, vou perder muito mais tempo. Agora, se eu chego aqui com a tesoura de desbaste e faço isso, dei uma, elevei um pouco mais, 2, mais um pouco, 3, o que eu fiz aqui é praticamente o que eu faço com a tesoura de corte no point cutting. Só que aqui é muito mais rápido e muito mais prático. Se você faz um mecha-mecha fazendo com a tesoura de desbaste, assim, é muito mais prático. Porém, atenção, porque como eu disse, essa vai tirar muito mais do que o point cutting com a tesoura de corte. Então a tesoura de corte é mais manual, é mais artesanal. Isso aqui é mais pro dia a dia, mas você tem que ter atenção. Nunca dar mais de uma tesourada no mesmo local, na mesma região do cabelo, para não criar buraco. E atenção por quê? Se você dá uma tesourada assim, direto, querendo ou não, vai criar uma marca, vai dar para notar a tesourada aqui no fio. Então o que você pode estar fazendo? Você pode estar fazendo como se fosse um point cutting. Aqui você pode utilizar mais em V mesmo, e dar as tesouradas aqui, que assim vai estruturar e não vai ficar aquela marca. Ou você pode criar uma inclinada aqui, depois na segunda mecha você inclina para o outro lado, que vai criar uma destruturação e também não vai ficar tão marcado como se você desse com a tesoura reta. Acho que essa dica, esse bônus é bem bacana, porque pro dia a dia é o que eu utilizo, é o que eu recomendo a você utilizar, em questão de tempo e qualidade. Ela dá conta do recado, é só você ter noção e atenção ao que você está fazendo e o que vai ser criado. Você tem que pensar o que vai ser criado quando você der essas tesouradas. Ou seja, se eu dou uma tesourada dessa lá na raiz, como eu disse, o fio curto,
ele tende a levantar, a espetar. Então, se eu dou uma tesourada lá na raiz, esse corte do cliente, com certeza, se você faz isso no cabelo todo, logo o cabelo do cliente vai estar todo para cima. Então, não é uma boa ideia na raiz, sempre do meio para as pontas. Atenção a isso. E você, qual técnica dessas você utiliza no seu dia a dia? Você já conhecia essas 3? Você já utilizava alguma dessas técnicas? Você sabia o porquê dessas técnicas? Porquê de utilizar essas técnicas? Uma coisa que eu gosto muito de trazer aqui para você é o seguinte, o porquê das coisas. Porque às vezes a gente vai a alguma formação, algum curso, ou vê algum vídeo e quer fazer igual. Às vezes fazemos igual, mas nem sabemos o porquê. E o canal aqui é isso, é para te informar da melhor forma possível. O que eu sei eu trago para você, o que eu não sei eu pesquiso para trazer, para estar sempre somando e trazendo conteúdo de qualidade. Espero de coração que você tenha gostado dessa aula. Logo tem mais vídeo, logo tem mais conteúdo. Tamo junto em Portugal e hoje existem vai do seu gosto.